esse dia de Deus, e eu oro também, Deus, dando glória a Deus por eu estar vivo nesse dia, Deus, e eu quero, Deus, que eu peço, Deus, para que essa mensagem, todos que ouvirem vão ser impactados pelos Espírito Santo de Deus, eles vão aprender que obedecer é a melhor coisa que a gente deve fazer, em nome de Jesus, amém. Seguir a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar uma palavra, irmãos, de um homem, de Salomão, irmãos. Esse homem, irmãos, tinha falado muitas coisas ruins de Davi, muitas coisas ruins de Davi, irmãos. E Salomão ficou furioso, porque Davi, que era o rei, e estava sendo humilhado por um homem, e não era pela vontade de Deus. Então Salomão, com a sabedoria dele, falou: você ficais em 3 dias em Jerusalém. Se ficar em Jerusalém, construir uma casa em Jerusalém e ficar ali. Se você sair dali, certamente você morrerá. Então ele falou: certo, essa é a palavra do Senhor. E então ele ficou 3 dias obedecendo. Então Deus deve ter tentado provar ele, e provou. 2 servos dele saíram, e ele amou, ele queria mais servos dele, ele foi atrás dos servos dele e não teve amor pela vida dele. Então quando ele saiu, os servos dele foram lá em Gate. Ele foi lá em Gate e voltou para Jerusalém. Ele achou que Salomão tinha se esquecido, mas Deus não tinha esquecido. E nem os soldados que estavam cuidando dele não tinham se esquecido. Eles foram lá, falaram para Salomão, e Salomão chamou esse homem e o matou, irmãos. Irmãos, sempre é melhor obedecer, irmãos. Irmãos, sempre pense antes de tu fazer, irmãos. Vamos pensar: eu vou roubar aquele relógio que aquela pessoa tá. Que relógio legal, vou lá roubar. Mas se você fizer isso, você pode ir preso, irmãos, você vai estar pecando contra Deus. Mas se tu pensar, e aí depois de você ir preso, você vai pensar: porque eu estou preso, cara? Não era para ter roubado, cara, porque eu não pensei. Então, irmãos, sempre vamos pensar, irmãos. Sempre pense antes de agir, irmãos. E obedeça, irmãos, a regra que está na Bíblia. Mas como que eu vou saber se pode roubar, se não pode roubar, se não pode mentir, se pode mentir? Leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia e você vai descobrir se pode roubar, se não pode mentir. Irmãos, não pode mentir, não pode roubar. Eu não sei, se você ler na Bíblia, tu vai ler, irmãos, que Deus é o teu único Salvador, irmãos. E toda a Bíblia também mostra o amor de Jesus, irmãos. Irmãos, sempre, também eu quero te dizer uma coisa: Deus nunca se esquece de nada, irmãos. Porque esse homem achou que Salomão tinha se esquecido. Mas então, vamos botar que esse homem é nós, na vida de hoje. Salomão é Deus. Vamos botar, só que aí nós vamos lá e roubamos, sem pensar. Roubamos sem pensar. E aí depois a gente vai lá e fica preso. Que nem esse daí. Aí a gente vai, antes de roubar, a gente pensa: é aquele homem, que Deus deve ter se esquecido que não pode roubar. Aí que nem esse homem pensou: da Salomão, Deus deve ter se esquecido que eu não posso sair, vou voltar rapidinho. Aí a gente vai lá e rouba. E o homem vai lá e pega os servos dele e volta. E a gente volta como nada tivesse acontecido. Só que Deus nunca se esqueceu que não pode roubar. Salomão nunca se esqueceu que não podia sair, irmão. Então Deus vai lá e aí então Deus vai lá, irmãos, e fala com aquele homem: por que você roubou? Vamos botar que ele está falando com ele: por que você roubou? E aí ele peça perdão, e ele não peça perdão, ele vai para o inferno, irmãos. Ele vai morrer, irmãos, que nem esse homem. Ele não pediu perdão.
eu também tinha outra coisa para te dizer, irmão. Meu irmão, Deus morreu na cruz para nos salvar, então, irmãos. Antes a gente não tinha chance, se a gente pecasse, a gente ia para o inferno, irmãos. Só se a gente sacrificasse alguém, que a gente poderia pedir perdão e ser salvo, irmãos, de novo, irmãos. Mas, irmãos, hoje Deus morreu por nós, irmãos. E agora a gente pode pedir perdão, irmãos. Mas pense também, eu quero te falar uma coisa. Pense antes de agir e sempre se lembre que Deus não se esqueceu que você não pode roubar. Deus não se esqueceu. Fica essa palavra nesse dia de hoje, que ela possa abençoar o seu coração nesse dia de hoje. Agora eu vou deixar uma oração. Senhor, papai Deus, Senhor, eu amo, Senhor, Pai, que o Senhor cuide da gente, Senhor. Assim que a gente obedeça os nossos pais, porque a gente não obedecer, a gente Deus vai mandar Satanás para nos machucar, que a gente não pede perdão. Senhor, por favor, me dê mais obediência para me obedecer meus pais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora eu vou contar uma coisa que é assim, ó. Ana estava muito triste, queria um bebê e orava ao Senhor. Deus ouviu sua oração, a dor do coração e abençoou. O tempo passou, o neném já nasceu. Ana, com muito amor, dedicou ele a Deus. Seu nome é Samuel, que criança mais linda. Ele ouviu uma voz enquanto dormia. Samuel, pequenino Samuel, uma voz que chama lá do céu. É a voz de quem? É a voz de Deus. É a voz de quem? É a voz de Deus. Samuel, pequenino Samuel, uma voz que te chama lá do céu. É a voz de quem? É a voz de Deus. É a voz de quem? É a voz de Deus. A voz era linda, que vinha lá do céu, mas Samuel não sabia onde vinha as vozes. Vamos contar para ele? Quem chamou Samuel foi o João, não. Quem chamou Samuel foi Balaão, não. Quem chamou Samuel foi o Sansão, não. Quem chamou Samuel foi Deus no coração, sim. Samuel, pequenino Samuel, uma voz que te chama lá do céu. É a voz de quem? É a voz de Deus. É a voz de quem? É a voz de Deus. Samuel, pequenino Samuel, uma voz que te chama lá do céu. É a voz de quem? É a voz de Deus. É a voz de quem? É
Abra a Bíblia. E quando abri a Bíblia, li Mateus. Estava escrito o nascimento de Jesus. E depois fechei e abri na página que ele morreu por mim. E depois fechei e abri na parte que ele ressuscitou. E depois fechei e quando abri João. Porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o Deus era junto com o verbo. E irmãos, Deus nasceu para me salvar. Deus nasceu e depois morreu e depois ressuscitou para me salvar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus que fez o corpo mortal para me fazer imortal. Oh, Deus amou o mundo de uma maneira que ninguém conseguiu amar e jamais conseguirá amar. Deus entregou a sua vida para salvar eu e você, até os homens que mataram ele. Deus se entregou naquela cruz, derramou seu sangue por mim e por ti, para nos salvar do pecado e da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então Deus morreu para nos salvar, porque se a gente pecar, a gente tinha que sacrificar um cordeiro, senão a gente morria. E a gente morria no corpo espiritual. Mas Deus entregou sua vida para nos salvar. Nasceu numa manjedoura, foi batizado por João Batista, se fez um corpo imortal para me fazer imortal. Seu corpo era de espírito e virou o seu corpo de carne. Depois de ser batizado, fez muitos milagres. Depois ele morreu naquela cruz. Depois no terceiro dia ressuscitou. E depois subiu para o céu e deixou o Espírito Santo. Deus nasceu para me salvar. Ele poderia ter ficado lá no céu, mas ele desceu para me salvar.
pessoas que pecaram contra ti e já deixaram você várias vezes triste, você morreria para salvar todo mundo. Então fica essa palavra neste dia de hoje, que ela possa abençoar o seu coração neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.